A inclusão de alunos com qualquer tipo de deficiência é um direito. A gente fala agora de outro direito, o de acesso ao ensino superior. Uma pesquisa recente feita com mais de 1 milhão de universitários confirmou a eficácia das políticas públicas, como bolsas do ProUni, financiamento pelo FIES, cotas raciais e sociais. E é sobre esses programas de acesso a nossa conversa hoje com o professor Gilberto Alvarez, nosso comentarista de educação do seu jornal. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, a pesquisa avaliou as notas do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, concluiu, por exemplo, que alunos com bolsas do ProUni tiveram um desempenho superior ao de seus colegas. Foi isso? A pesquisa, Thalita, ela derruba um dos grandes preconceitos que se tem e ela demonstra que, ao contrário, alunos que são beneficiados por programas de acesso ao ensino superior, eles têm condições e igual desempenho a alunos que passam pelos sistemas tradicionais. O aluno de escola pública, Thalita, quando ele entra numa universidade, se ele tem uma política de acesso e de permanência, porque não é só colocar o aluno na universidade, obviamente você precisa mantê-lo na universidade. Se ele tem condições de se manter na universidade, o desempenho dele é igual ou por conta da garra, porque o aluno de escola pública, quando entra na universidade, ele considera aquilo uma grande oportunidade. Ele se supera e consegue ter um desempenho muitas vezes maior do que um aluno que não passa por esses programas. Os dados mostraram também que beneficiados do FIES e os cotistas raciais e sociais tiveram notas idênticas à dos outros alunos. E o FIES tem uma importância fundamental, Thalita. 55% daqueles que são financiados pelo FIES têm renda per capita de até um salário mínimo. Ou seja, são grandes programas de democratização de fato do acesso ao ensino superior. O último PNAD, por exemplo, IBGE, ele comprova que 37% dos mais ricos têm ensino superior, contra 1,3% dos mais pobres. Ou seja, nós não devemos nem parar aí. Antes dos governos Lula e Dilma, nós colocávamos 3 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior. Agora são mais de 8 milhões. Esse processo só começou. Tem um dado muito interessante do Enem, que diz o seguinte: foram 9 milhões de inscritos no Enem. 2/3 desses 9 milhões de inscritos não conseguem acessar a universidade, não porque faltam vagas, porque não tem renda. Então, políticas que mantêm a qualidade, o acesso e a permanência no ensino superior são fundamentais. Ou seja, esses programas eles devem continuar. A gente sabe que sempre houve muita resistência em relação a esses programas de inclusão, de acesso à universidade. Hoje a gente vê muitos resultados, inclusive esses daqui agora, mas há retrocessos, há possíveis retrocessos em vista? Tem um preconceito de classe. Eu fiz escola pública, Thalita, e entrei na Escola Politécnica da USP. Eu era o único aluno de escola pública da minha sala. Essa barreira, mesmo entre os colegas, é um preconceito de classe. Ele deve ser vencido. O aluno de escola pública ainda sofre muito nas universidades, né? O perigo de retrocesso, de fato, existe. Onde que a gente enxerga isso? Pelo Enem. O governo ia lançar o edital com as mudanças do Enem em fevereiro. Nós já estamos em março. Ou seja, é preocupante o fato do edital do Enem não sair. Porque todos esses programas têm um portal de acesso, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós queremos que o portal saia para que se garanta o Enem e, pelo Enem, se garanta cada vez mais o acesso a essas políticas de democratização que nós temos no Brasil. Nós estamos muito no começo, Thalita. O aluno de escola, nós temos 17 milhões de alunos de escola que terminaram o ensino médio que não acessaram a universidade. E a cada ano, 2 milhões de jovens terminam o ensino médio. Ou seja, tem uma demanda represada muito grande. Então, a quantidade de jovens que devem acessar o ensino médio, isso comprova que esses programas devem ser mantidos e ampliados. Você falou sobre as políticas de permanência, que não é só importante colocar, incluir o aluno na universidade, mas fazer com que ele continue lá, com que ele tenha condições de ficar lá. São tão importantes quanto as políticas de permanência. Programas que garantem bolsa financeira, porque o Enem ele tem uma vantagem. O aluno, por um processo, ele consegue prestar cursos e vestibular e universidades no Brasil inteiro. Então, o aluno de São Paulo ele pode ir para o Nordeste estudar. Agora, para se deslocar, ele precisa de bolsa financeira, ele precisa de bolsa moradia, ele precisa dos bandejões, dos programas de alimentação, de bolsa de iniciação científica. São diversas políticas de permanência que a gente fala pouco, mas o governo Lula criou diversas políticas de permanência para garantir que o aluno entre na universidade
e uma vez entrando, que ele consiga permanecer. Então, políticas de qualidade, de acesso e permanência, as três são igualmente importantes para manter alunos que não conseguiriam, através de vestibulares, entrar na universidade, que eles possam entrar e se manter. Sim. Giba, esse atraso no edital do Enem pode prejudicar? Existe o risco de Enem não acontecer nesse ano? Não acredito que ele não vá acontecer. Mas a consulta pública, ela pode mexer drasticamente no Enem. Não só na característica que tem hoje, que são 2 dias de prova, mas o que preocupa a gente é uma mudança que mexa na famosa teoria da resposta ao item, Sim. que não avalia só conhecimento, mas avalia habilidades. O que nós queremos é que o governo se comprometa com o Enem, que lance o edital e que as mudanças... O Enem é um processo que veio para ficar, na minha opinião, e que, obviamente, ele necessita de algumas melhorias. Portanto, o que a gente espera do governo é que esse edital traga melhorias e não retrocessos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então tá bom. Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Até semana que vem.